Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Richard. Estou aqui para falar um pouco sobre o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. A relação que existe entre dois países, a relação histórica, e também por que a Rússia está atacando a Ucrânia nesse exato momento. Então vamos assistir até o final, acompanhar até o final para você não perder nenhum momento e entender um pouco dessa história incrível entre esses dois países, tá certo? Além disso, pessoal, vou colocando algumas imagens aqui em cima, colocando algumas setinhas entre, por exemplo, a distância da Ucrânia, da Rússia. Então, acompanhe aqui também para vocês ficarem bem informados, já que meu computador, infelizmente, não está conseguindo fazer as minhas filmagens, então eu tenho que me virar, da maneira que eu posso para trazer os vídeos para vocês aqui. Então, vamos lá, pessoal. Para entender um pouco, vamos ter que voltar um pouco na história, né? Então, eu peço aí, eu vou pegar até uma frase do canal que eu acompanho, do Aviões e Músicas, e pedir para vocês sentarem, que lá vem história. Então observe essa história incrível entre esses dois países. Tudo começou lá na Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1939 a 1945, que foi o período da guerra. Então essa guerra foi entre os países aliados e o eixo. Quem eram os países aliados? Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. Além de outros países, mas esses eram os mais importantes. Então os Estados Unidos e a União Soviética estavam do mesmo lado. Mas para os Estados Unidos e a União Soviética estar do mesmo lado, tem que ter uma coisa muito grave, não é isso? Já que são inimigos. Mas eu vou explicar o motivo. No outro lado existia o eixo, que tinha a Itália, o grande inimigo, a Alemanha nazista, e o Japão e outros países, mas esses eram os mais importantes. Por que existia essa Segunda Guerra Mundial? A Alemanha nazista estava invadindo, atacando outros países. É tanto que o foco, o início dessa guerra, aconteceu porque a Alemanha nazista, nos anos de 1930, que foi o período que ela atacou os países, invadiu a Polônia. Quando invadiu a Polônia, o outro grupo, os aliados, que tinha Estados Unidos e União Soviética, atacou, reagiu, e a queda da Alemanha nazista, junto com seu eixo, seu grupo, foi em 1945, tá certo? Então, sabendo disso, onde estava a Ucrânia nesse momento? A Ucrânia era a União Soviética junto com a Rússia e outros países. União Soviética, a união ali naqueles territórios, e formou a União Soviética, assim como os Estados Unidos. Estados, é uma união de estados que formou um país. Então tinha a União Soviética, tá certo? O que aconteceu nesse período? Após a Segunda Guerra Mundial, os países da Europa ficaram fragilizados, né? Após uma guerra, todo país fica fragilizado, né? Afinal, a gente está falando de uma guerra, né? Uma guerra faz com que os países dê tudo de si, né? Seus recursos, seus armamentos, dê tudo de si para conseguir vencer a guerra. E por isso fica muito fragilizado. Sabendo disso, os Estados Unidos, com medo da União Soviética, que se localiza bem mais próximo da Europa, com medo da União Soviética entrar nesses países europeus, criou um plano chamado Plano Marshall, que se iniciou nos anos de 1947. Esse Plano Marshall é um planejamento técnico e financeiro fornecido pelos Estados Unidos para a recuperação dos países europeus que estavam fragilizados após a Segunda Guerra Mundial. E por isso, iniciou-se a Guerra Fria, já que os Estados Unidos fazia isso buscando também impedir que a União Soviética adentrasse nos países europeus, já que geograficamente a União Soviética se localiza bem mais próximo do que os Estados Unidos. Então o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi uma corrida armamentista entre os países do bloco capitalista e o bloco comunista. O bloco capitalista tinha como liderança os Estados Unidos e o bloco comunista a União Soviética, certo? Então foi uma corrida armamentista. Sabendo disso, os Estados Unidos, em 1949, 2 anos depois que se iniciou a Guerra Fria, criou uma aliança militar chamada OTAN, que existe até atualmente, hoje está até com 30 países, criou essa aliança militar chamada OTAN. O que é essa aliança militar, pessoal? Qualquer país dessa aliança que for atacado por outro país de fora será protegido pelos demais países. Então os outros países vão reagir. A União Soviética, sabendo disso, também criou uma aliança militar. O Pacto de Varsóvia, criado em 1955. Esse Pacto de Varsóvia era da mesma forma. Qualquer país da aliança militar do comunista que fosse atacado, o Pacto de Varsóvia reagiria da mesma forma como a OTAN.
Então, era uma proteção para esses dois grupos. Até chegar aos anos de 1991, a queda da União Soviética. Com a queda da União Soviética, que era os países ali, Ucrânia, Rússia e outros países vizinhos, acabou que esses países da União Soviética se separaram territorialmente e politicamente, e aí ficou os países divididos como a gente conhece hoje, né? Ou bem parecida como a gente conhece hoje. E os países que faziam parte do Pacto de Varsóvia também saíram porque o Pacto de Varsóvia também caiu com a queda da União Soviética. Então, a OTAN continuou funcionando várias décadas até os dias de hoje. Sabendo disso, a Rússia é a potência onde se iniciou a União Soviética, onde tinha ali sua capital, né, a capital da União Soviética, Moscou e tudo mais. Então sempre teve essa proximidade ainda com as características da União Soviética dentro da Rússia. E os países vizinhos à Rússia foram adentrando a OTAN. Então tem muitos países vizinhos da Rússia que faziam parte da União Soviética, assim como a Ucrânia, que já entraram na OTAN. Então, por isso, a Rússia começou a ficar de olho nesses países, tá certo? Mas qual a relação entre a Ucrânia e a Rússia? A proximidade desses países é tão grande, pessoal, que a língua deles, o ucraniano, junto com o russo, é mais semelhante do que a língua portuguesa da língua espanhola. Para vocês terem ideia da semelhança cultural desses países. Então, o primeiro motivo que podemos alegar é o interesse da Ucrânia em entrar na OTAN, tá certo? E a Rússia jamais quer isso porque a Ucrânia é um local estratégico, é um local geograficamente e militarmente muito importante para a Rússia, até porque é um país vizinho. Então, se os Estados Unidos com a OTAN entrar nele, a Rússia vai ficar em situação muito perigosa, né, de um ataque americano. É tanto que os países que já estão na OTAN, vizinha à Rússia, estão extremamente armados com armamento americano, tá bom? O outro ponto para esse ataque é a questão cultural. Como já falei, a Rússia e a Ucrânia são muito próximos culturalmente. E mais um ponto que não poderia ficar para trás, a questão econômica. A Ucrânia é extremamente importante na questão do gás, do mineral para a Rússia. Então, a Ucrânia fazendo parte da OTAN, isso ficaria bem fragilizado também para o Estado russo, né? A relação entre a Rússia e a Ucrânia também é marcada de muito terror. Isso mesmo. O chamado Holodomor, que significa na língua ucraniana morte por fome. Na época da União Soviética, o então líder da União Soviética, Stalin, que tinha sua capital, a capital da União Soviética, em Moscou, no território russo, obrigou os camponeses, em 1928, os camponeses ucranianos, a dar seus excedentes de produção para o Estado praticamente de graça. 2 anos depois, em 1930, já estava desapropriando os camponeses das suas terras. Em 1931 a 1933, que se inicia a fome real, o líder da União Soviética estava obrigando a população, os camponeses ucranianos, a trabalharem e estimou até uma meta de produção para que eles trabalhassem e dessem de graça ao Estado. E se eles ousassem a pegar qualquer coisa da plantação que eles cultivavam, eram castigados, humilhados e achincalhados pela União Soviética. Então, estima-se que ocorreu uma morte por fome da população ucraniana de 5 milhões de mortos em 3 anos. Mas estima-se mais ainda, durante cerca de 15 anos, que tinham ocorrido 14 milhões de mortes devido aos danos colaterais desses 3 anos de extrema fome. Mesmo voltando a se alimentar aos poucos, ainda chegou a morte. Então, ocorreu também essa relação de tragédia entre esses dois países. Então, a população ucraniana tem muito medo. O presidente Vladimir Putin fala que quer exterminar o nazismo ucraniano. Ou seja, chamou o presidente da Ucrânia de nazista e quer tirar esse nazismo. O presidente da Ucrânia, que foi eleito, que era um antigo comediante, Vladimir Zelensky, que era um antigo humorista, fala que o plano da Rússia é bem maior do que eles falam. Então aí ficam alegando. Um dizendo que é uma coisa, outro dizendo que é outra. Inclusive, Vladimir Putin pediu para que o exército da Ucrânia desse um golpe militar
no país, né? E assim tomasse o poder e entregasse para a Rússia. Muitos falam, por que a Ucrânia não se entrega? A gente não sabe o que vai acontecer, pessoal. Não sabe se o povo vai ser escravizado. Não sabe o que vai acontecer com a população. Afinal, a Rússia, na época da União Soviética, já exterminou cerca de 14 milhões de habitantes ucranianos. Então, temos que ver esse contexto histórico. E a Ucrânia está em grande perigo, né? Vamos mostrar alguns vídeos agora, pessoal. Eu vou assistir com vocês sobre os ataques da Rússia. O primeiro ataque que a gente vai ver aí, pessoal, é o ataque de Sumi, leste da Ucrânia. База взорвалась. Aqui, pessoal, temos uma verdadeira cena de filme, onde as sirenes estão tocando aí em alerta de ataque aéreo. Então a população está saindo das cidades, principalmente aí da capital de Kiev, né, que é a capital da Ucrânia. O terceiro ataque, pessoal, que a gente pode ver aí, no aeroporto internacional Ivano-Frankivsk, uma coisa assim, certo nome? Звідки вони хуяють, блядь? Звідки? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, que é muito importante o nosso trabalho, é muito importante o nosso crescimento, tá bom? E vamos lá. Espero com fé em Deus que essa guerra se encerre, né? Acredito que todo mundo quer isso. Valeu e até o próximo vídeo.